Bom, hoje de manhã eu acordei com essa palavra de José para compartilhar com você. José como um homem de governo. E ele é um filho que nasceu para o reino, para governar, mas ele é alguém que veio de uma família quebrada. Então ele faz uma jornada de uma família quebrada até um propósito de nações. E é exatamente isso que eu queria que a gente olhasse um pouco para a vida dele agora de manhã. E esse propósito de nações significa que José herdou uma unção internacional. Ele ia romper a partir de uma outra terra, de um outro povo. As coisas não aconteceriam no meio da casa dele, da família dele, inicialmente, mas aconteceriam em outro lugar, numa terra estrangeira. E essa unção de governo que ele tinha, ela teve que ser formada na história dele. E ele teve que beber o que Jesus chama de o cálice que meu Pai me deu. Para vivermos o propósito de Deus, a gente tem que aceitar o cálice do propósito. E esse cálice é, às vezes, amargo, difícil, doloroso. Mas todo homem de governo é levado a isso. Todo homem que é chamado para viver o reino passa por isso. E é levado a ter Jesus como referência. Ele é o padrão de homem de governo. Ser como Jesus. E tomar esse cálice. O cálice nada mais é do que, parte dele, o caminho de cruz. A morte do eu. Se permitir sepultar um velho homem e viver a nova criatura. Essa nova pessoa. O propósito é na nova pessoa, né? É no novo homem. E aí José vai para viver exatamente isso. Vamos lá para Gênesis 37 e vamos observar o que essa experiência tão poderosa dele. Gênesis 37, verso 1. Diz: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Esse é o primeiro momento e o contexto onde José cresce, numa casa quebrada, numa família onde havia preferência, onde havia erros da paternidade, erros da maternidade, fraquezas que ficavam expostas no dia a dia da casa. E esse homem com um propósito, com uma direção de Deus, nasce nesse ambiente e é treinado por Deus a partir desse ambiente. Eu não sei praticamente nada sobre todos vocês, a não ser que o Paulinho falou que a gente estaria aqui conhecendo o Rui, mas Deus encheu meu coração com essa palavra hoje cedo. Eu acordei mais cedo, eu tinha muitas coisas que poderia compartilhar, mas eu estava perguntando o que o Senhor tem, qual a palavra que está no teu coração. E ele trouxe essa figura. José significa Deus acrescentará. Deus acrescentará. Amém. Diga a pessoa ao seu lado: Deus acrescentará. Deus acrescentará. Amém. Hoje, essa figura é levantada pelo Espírito de Deus nessa manhã para a gente pensar nele. Ele é um homem-chave, ele é um homem de governo, vai ser exatamente essa pessoa que vai, é uma das tribos que terá uma influência muito grande. Ele vai trabalhar preparando o caminho para que uma geração alcance a terra de promessa. Ele vai trazer pacificação dentro da sua própria família. Ele é um homem de paz, mas que no princípio foi odiado pelos seus irmãos. A figura dos 10 irmãos que tiveram por ele ódio e ciúme, inveja. E
menino com 17 anos, tem uma relação forte com seu pai, né? E ele tem o verso 3 fala a respeito disso, né? O verso 3 diz: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, que era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de talar de mangas compridas. Há uma relação do pai, Israel, Jacó, com ele. Aquela relação era um sinal profético. Apontava para a necessidade que ele tinha de uma relação com Deus como seu pai. Que a coisa não ia ser fácil. Ele realmente ia passar por um treinamento e um forjar de Deus muito intenso. E aquele amor do pai apontava para a paternidade de Deus. E esse amor que ele recebeu o ajudou a atravessar o forjar de Deus até o propósito, ou até o meio-dia do propósito, a plenitude do propósito. Todos nós recebemos da parte de Deus um propósito. Todos nós nascemos para fazer algo. Mas até que a gente chegue nesse lugar, nós temos que passar por um preparo de Deus, por um forjar de Deus. E às vezes é um forjar duro, uma coisa de boxe, né? Um negócio que tem muito treinamento, que leva você a sentir muitas dores, muito sofrimento. José passou por esse forjar. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, o texto diz, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Odiaram-no. Sabe o que é? Dentro da casa você começar a sentir o ódio e a oposição ao propósito da sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com José. O forjar começou dentro de casa. O forjar começa nos relacionamentos fundamentais. O fraterno, o irmão, que era para te apoiar, é exatamente esse que te revela o ódio, exatamente pelas fraquezas da paternidade, pelas falhas da casa, por tudo aquilo que a gente sabe que há por trás neste casamento desse patriarca chamado Jacó. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, odiaram-o. Verso 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos por isso. Por isso o odiaram ainda mais. Então, ódio por aquela posição que recebeu do pai, ódio também pelos sonhos que recebeu do pai. Então, o encargo dele de ser um homem de governo começou a pesar cedo. O preço, o cálice, para realmente cumprir o propósito, começou muito cedo. Começou dentro de casa, começou com seus irmãos de sangue e começou com aquilo que Deus dizia para ele que ele deveria viver, com a direção e o propósito que Deus tinha dado para ele. Ele viveu isso e compartilhou esses sonhos com os irmãos, apesar de todo o ódio. E essas coisas que ele recebeu de Deus não foram coisas que ele reteve para si, mas ele tinha que compartilhar isso. Ele tinha que dizer isso para sua família, para sua casa. Ele era uma voz profética que tinha que dizer aos outros envolvidos. E é interessante. Por que ele teve que dizer para a família? É porque nos sonhos que ele vai relatar, ele está no sonho, mas sua família também está no sonho. Ele está no sonho, mas sua família também está no sonho. Ou seja, aqueles que odiaram ele, aqueles que tiveram ciúme, estão dentro dos planos que Deus criou para a vida dele e para a vida deles. Mas nesse começo, a pressão veio exatamente para que ele alimentasse o ódio, ele alimentasse os piores sentimentos, ele tivesse contra o propósito, ele deixasse a sua alma exposta às feridas que estavam vindo, de rejeição, de ódio, que estavam surgindo da sua própria família. Mas é interessante que a relação paterna forte foi que preparou José
para viver o propósito sem a família e sem quem diretamente o amasse. Ele adquiriu da parte de Deus, e através da relação forte com a paternidade do seu pai natural, uma raiz, que a gente pode chamar de a raiz do justo, para poder atravessar todo esse período e chegar ao propósito e poder continuar toda a plenitude do propósito. E é exatamente isso que eu vejo Deus hoje, nessa manhã, chamando cada um que está aqui. Existe uma raiz na paternidade de Deus, no amor que Deus já demonstrou através de pessoas especiais na sua vida. Pessoas que apresentaram esse amor, pessoas que revelaram esse amor, pessoas que falaram a respeito desse amor, que demonstraram esse amor, que é a raiz que vai sustentar você até a plenitude do propósito. E a minha oração é que agora você se lembre dessa raiz e que você, de maneira alguma, pare de receber a seiva da vida eterna que vem através dessa raiz. Amém. Os sonhos de José, no verso 5, Deus avisa o que ele vai fazer. E Deus é assim. Deus sabe o que vai fazer. E Deus avisa o que ele vai fazer. E hoje é importante que você se lembre tudo o que Deus já disse para você que ele vai fazer. Eu estou aqui como ministro de Deus para lembrar você o que Deus já disse que vai fazer. Amém. Porque tudo o que ele vai fazer, ele avisa antes. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente é menino e não está forjado para o propósito. Mas ele avisa o que ele vai fazer. E nessa idade que José tinha, de 17 anos, Deus estava começando a ensinar José a respeito disso. E ele buscou conselho com seu pai, buscou com os seus irmãos, mas ele teve muita dor de rejeição. Tentando entender o que Deus queria, seus irmãos não conseguiam entender e também não estimulavam ele para o propósito do sonho que Deus tinha com ele. Então, esse sonho profético que Deus tinha com José era um sonho que viria para a história, viria para o tempo, seria encarnado por ele, mas ele não teve apoio nesse sonho. E é muito importante que você esteja entendendo isso, porque eu vejo que muitos de vocês aqui têm um paralelo em sua vida com José. É a palavra que eu entendo que Deus tem com alguns de vocês aqui, que alguns já foram chamados de José. Talvez alguém até já disse para você que você tem essa unção como de José. E é importantíssimo que você compreenda como é essa trajetória, como o Senhor tratou com José, para que você entenda a sua própria história. Talvez vários nessa sala tenham perguntas para Deus. E é muito bom as perguntas que você tem para Deus. Deus não tem problema com suas questões, Deus não tem problema com suas raivas, seus questionamentos. Deus não tem problema com as perguntas que você faz sobre a sua família de sangue. E a reação que eles têm tido com você. Muito pelo contrário. Ele chama você para entender esses sonhos. E a partir de Deus e dos sonhos de Deus para você, é que você vai entender sua vida. Então, ao invés de valorizar os erros da família, é tempo de valorizar o Deus dos sonhos, do propósito da sua vida. Amém. Amém. José buscou esse conselho na família e não achou. Então, ele teve desde cedo que cultivar essa raiz do justo, que é a raiz dele com Deus Pai. Ele teve que se relacionar com o Senhor, porque ele foi lançado para essa solidão do filho com a paternidade. E eu quero dizer a você, bem-vindo ao clube. Viu? Você fica perguntando, mas por que tanta solidão? Profetas, e eu vejo que vocês, a adoração, ministros de adoração, são ministros que são treinados, né,
no ambiente de solidão. Adoradores, ministradores, homens e mulheres que carregam sonhos de Deus, precisam cultivar a raiz do justo, que é de muito caminhar só com Deus. Muito caminhar só com Deus, que foi exatamente como Deus fez com muitos dos seus servos no passado. José, como Davi, foi levado para pastorear ovelhas. Ele cuidava das ovelhas e ajudava os irmãos a cuidar de ovelhas. Ou seja, ele foi treinado para levar provisões para outras pessoas. Quem é treinado com ovelhas é treinado para cuidar das provisões, levar pessoas a receber as provisões que Deus tem. E isso foi depois um estágio para o grande feito dele no Egito, que foi alimentar as nações com os celeiros de Deus que estavam dentro do Egito. Então, o chamado de José e o propósito na vida dele foi pedagogicamente sendo trabalhado com tudo o que ele fazia. Tudo o que ele fazia. Ele foi ensinado a cuidar das pessoas pelo próprio Deus. E assim como Jesus treinou os seus discípulos a cuidar de pessoas, Jesus tem colocado muitas pessoas na sua vida, talvez feridas, e você pergunta, mas como eu, ferido, posso cuidar de feridos? Parece que esse é o caminho de treinamento que o Senhor tem com os seus discípulos. Eles, nos seus 3 primeiros anos, estavam totalmente despreparados, mas o Senhor os levou nas cidades, o Senhor os levou aos enfermos, o Senhor os levou aos leprosos, o Senhor os levou aos lugares de necessidade com Ele e disse, olha, eu estou impartindo poder, graça e favor para que vocês cuidem dos outros. Mas eles mesmos vão ser reprovados no final dos 3 anos. Mas o Senhor diz, eu quero você, eu escolhi você, mesmo do jeito que você está, eu vou treinar você e capacitar você. Amém? Amém. É importante entender isso, que Deus nos leva a não pregar a perfeição, mas viver a graça dele e a verdade. Amém. Amém. Amém? Continuando o capítulo 37, nós encontramos ele, a chegada dele para a conspiração. Ele vive a conspiração. Esse é um treino do Senhor com José muito forte. Verso 18. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo nessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o na cisterna até que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar das mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito para vender. Então disse Judá a seus irmãos, e que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores, os midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho.
um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Esse é o momento em que José tem que enfrentar a conspiração dos irmãos, a conspiração fraterna. Todo homem de Deus, chamado por um propósito, precisa enfrentar a conspiração dos irmãos. Amém, irmãos? Não é fácil dizer amém para isso. Não é fácil. Mas a resistência ao que Deus tem conosco começa em casa. A resistência ao que Ele planejou vai também, não só com os irmãos de sangue, mas também com os irmãos da casa de Deus. E é exatamente o lugar de prova onde José teve que passar. Como é que os seus irmãos queriam se ver livre dele e dos sonhos que ele carregava? É a pergunta que vem. Essa é uma das perguntas que vem na nossa cabeça. Como é que meus irmãos de fé, como é que meus irmãos de sangue querem se livrar comigo, sabendo que Deus tem sonhos com a minha vida? Como é que eles me rejeitam? Como é que pode alguém odiar o que Deus falou a meu respeito? Os sonhos de Deus podem surgir no meio de uma família quebrada, de irmãos com tanto ódio. Alguém tão quebrado pode carregar um sonho tão grande que vai tocar o mundo? Provavelmente essas perguntas estavam na cabeça de José, como estão na nossa cabeça, quando nós nos vimos quebrados pelas nossas famílias, como nós nos vimos às vezes quebrados na vida da igreja. Quando essas coisas acontecem, elas conspiram contra o propósito, elas conspiram contra o sonho de Deus, mas é apenas um teste, é apenas uma prova, para que dentro de nós a raiz do justo seja fortalecida. Amém? Amém. Dotã foi esse lugar de decreto de morte dos planos de Deus para José. Os irmãos feridos por rejeição se aconselham no erro, feridos que se aconselham com feridos. Qualquer semelhança não será mera coincidência, né? Feridos que se aconselham com feridos e tomam uma decisão totalmente equivocada. Depois chega lá Judá e questiona tudo aquilo. Aliás, é importantíssimo saber que nem todo mundo está nisso, mas tem um remanescente que não pensa desse jeito. Amém? Esse remanescente estava ali. Quando José foi lançado naquela cisterna, ele tinha tudo para que a sua alma fosse um trono de revolta com a injustiça. Todo o ambiente estava forjado para que ele acolhesse aquele trono com uma ferida muito grande e realmente nunca mais quisesse saber daquela família, não quisesse mais se relacionar, desistisse e fosse para um nível de cativeiro que estava realmente preparado pelo inimigo das nossas almas. Mas Deus, aleluia, Amém. mas Deus usou a cisterna para cultivar a raiz de dependência dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus usa aquilo que os homens intentam contra nós para fazer crescer o novo homem. O novo homem em Deus cresceu naquela cisterna. Apesar da cisterna, apesar de estar cercado de impossibilidades, apesar de não ver saída, cisterna é tudo isso. Nós muitas vezes não podemos nos ver com os olhos do Espírito, mas Deus está nos chamando nessa manhã para nos ver com os olhos do Espírito e não com os olhos da alma. Com olhos da alma, nós vamos ver o que os homens nos fizeram. Com os olhos do Espírito, nós vamos ver o que Deus está fazendo. Amém. E nessa manhã, Deus nos chama para olhar o que Ele está fazendo enquanto os nossos irmãos conspiram contra nós, às vezes. José precisava passar por tudo aquilo que ele passou para ser formado. E Deus vai usar as tribulações para que a sua voz fique clara, mesmo com
com tantas vozes de pessoas tão perto, sendo tão claras, de nos afastarmos de Deus e do seu amor e de continuarmos a receber a seiva da vida. Então, é importantíssimo que a gente entenda a cisterna, a gente entenda o porquê da cisterna. Acaba que a cisterna te afasta dos que estão em ódio. A cisterna te afasta dos que estão em ciúmes. A cisterna te afasta de algo muito pior e te aproxima do propósito. Amém. Sabe, o inimigo, ele quer tomar a nossa alma em rejeição e realmente matar os propósitos de Deus. Mas como uma pessoa de Deus, ele nos chama para amadurecer. Deus quer mudar a sua fala conosco. A fala com o menino não precisa de ser uma fala com sabedoria. Mas a fala com o maduro tem que ser com sabedoria. A cisterna prepara o menino para ser maduro, para mudar a linguagem. A cisterna prepara o menino para não andar em feridas, mas realmente avançar no propósito, apesar das feridas, apesar da cisterna. Amém. Deus estava forjando em José como reagir como Jesus, com um espírito contrário ao de ódio, ao de ciúmes e ao de rejeição. Você realmente não é forjado até que Deus te coloque nessa escola dele. E a escola dele traz exatamente como reagir ao espírito, com o espírito contrário. E hoje Deus fala com você do seu trono, para o meio das tuas circunstâncias, chamando você para responder com um espírito contrário aos que te perseguem. Com um espírito contrário à oposição ao propósito de Deus na tua vida. E a reagir como Ele deseja que você reaja. Nesse espírito de amor, verdade e justiça. Então, os dias da cisterna não roubaram os sonhos de Deus para José, porque o espírito da paternidade divina perfeita estava ali e preparou esse sonho com dias de solidão antes. Então, os dias antes, cuidando do rebanho, perseguido pelos irmãos, o ajudou a estar na cisterna, perseguido pelos irmãos e indo para o propósito de Deus. Amém. Foi um dia de fome, foi um dia de dificuldade, de escassez. Veja o que diz o versículo 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caverna de ismaelitas vinha de Gileade. Uma caravana, aliás, de ismaelitas vinha de Gileade. E é importante entender que quem levou aquela comida foi José. Ele trouxe comida para alguém que estava planejando, conspirando para matar os sonhos de Deus dentro dele. As pessoas não estavam entendendo o que Deus estava querendo fazer com a vida dele, mas ele que necessitava ser afligido. Salmo 119, o salmista diz, em um dos versículos, ele diz: foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. José não deveria ficar preso ali. Não estava sendo chamado para ficar preso naquela caverna. Ele estava sendo chamado para seguir adiante. E Deus estava pronto para dar o seu melhor na hora que era o pior de José. Era a primeira ameaça que ele estava num ambiente de morte, de destruição dos sonhos. Mas Deus estava querendo dar o seu melhor. E eu falo isso a cada um de vocês. Deus está pronto para dar o seu melhor quando nós estamos no que parece ser o nosso pior momento. Amém.
E isso é parte da sua provisão paterna sobre a nossa vida, parte da aliança que ele tem conosco. Havia uma guerra mental na mente de José para ser filho e homem de governo. A condição que os irmãos colocaram ele é para que ele aceitasse a sugestão de ser um escravo. Ser vendido como escravo era e ser desterrado, tirado da sua terra e levado para outra terra sem documentos ou com apenas um documento de escravidão. Ou seja, ele estava entrando no lugar do propósito dele sem documentos de filho. Ele estava entrando com documentos de escravo. Ele não era alguém, ele era uma coisa para aquela cultura. Ele era uma coisa para aquela cultura, uma peça que ajudava aquela cultura a se manter, que era o Egito. A mentalidade era viver em trabalho forçado. A mentalidade era ter sobre si um senhor dominador. A mentalidade era não ter posse de nada. Você não tem nada aqui. Não ter herança, não ter honra. Viver numa atmosfera de qualquer momento você pode ter que fugir para escapar com a sua vida. Você só leva a sua vida. Se conseguir levar. Esse perfil de escravo estava na cabeça dele. Estava na cabeça dele, na mente dele. Lutando contra o perfil de ser filho. De ser herdeiro. De ser alguém que estava ali sendo colocado por Deus. Porque veja só. Deus tinha um plano para abençoar aquela terra. Mas ele teve que infiltrar um filho para esse propósito como escravo. E aquele filho ser infiltrado naquela fortaleza sem adoecer emocionalmente. Passar por aquele momento na mão do ismaelita, para depois passar na mão do egípcio, e não se tornar mentalmente escravo. E continuar crendo que era filho de Deus, amado, provido, suprido em todas as coisas. Foi uma trabalheira muito grande para Deus e para José. Mas o Senhor estava ali com uma riqueza para fazê-lo atravessar. Imagina o trabalho que Deus tem conosco quando Ele tem um propósito que não é na terra onde nós nascemos. E Ele quer nos levar para uma outra terra. E nós temos que atravessar em condições que são difíceis. Desprezíveis pelos homens, humilhado completamente. Mas havia um propósito maior. Um propósito que provavelmente nem o próprio José compreendia. A maioria de nós não entende o que Deus tem conosco até que Ele realmente explique. E Ele traga luz sobre nós para nos fazer entender o que Ele tem conosco. Amém. Há dias em que a gente só vê as nuvens escuras. Mas hoje o Senhor chama você para passar das nuvens escuras e ver que o sol da justiça está brilhando acima das nuvens. Vamos aplaudir? O diabo tentou rebaixar José de filho para escravo. Esse foi o trabalho dele com os irmãos. E Deus estava permitindo aquilo porque era um forjar que Deus queria que ele realmente tivesse um outro espírito com seus irmãos, tivesse um outro espírito com os ismaelitas, tivesse um outro espírito com os egípcios, que ele fosse realmente um homem de governo, o governo de Deus. E aí ele foi vendido, lembra que Jesus foi vendido por 30 moedas? José foi vendido por 20 moedas. Então, há sempre uma questão financeira envolvida para deixar alguém de propósito escravo. Há sempre uma questão financeira envolvida para deixar alguém de propósito escravo. Há um preço que é oferecido pela vida dele. Mas é interessante que o objetivo disso é que ele perdesse
e fosse levado a perder o seu valor como pessoa e trocado por uma coisa, que ele assimilasse o ser uma coisa, porque o escravo era uma coisa. Mas isso não entra na mente de José, apesar do estágio de escravo. Ele não assimila aquilo. Ele vai viver com os midianitas. Midian significa aqueles que contendem. Para formar um escravo, nada melhor do que ser colocado num ambiente de contenda. Olha aí. Olha aí. Nós fortes que entende isso, hein? E veio exatamente essa escola para forjar um homem sábio acima das contendas, mesmo tendo que lidar com alguém que tem um DNA de contenda. Eita, Jesus! A mentalidade daquela iniquidade, aqueles que fazem de tudo para afastar Deus, Israel de Deus, é exatamente os midianitas, eles faziam de tudo para afastar Israel da presença. E é exatamente esse teste de ser colocado no meio de pessoas que vão fazer de tudo para você sair da presença. Tudo. Então, esse objetivo veio, porém, aquele que era o herdeiro de nações, o alimentador de nações, o administrador de celeiros para os povos, um governante do reino, numa casa pagã, um homem que surge de uma casa quebrada, de uma família quebrada para restaurar uma nação quebrada e nações quebradas. Esse homem que surge do meio disso é um homem que tinha que receber no secreto de Deus. Ele tinha que viver isso, de aprender a estar só para receber de Deus. Ele foi forjado no secreto. E a solidão dos homens nada mais é do que isso, ser forjado na comunhão da paternidade, na comunhão da Trindade. As conversas com eles três serão muito mais intensas do que as conversas com os homens. E você, às vezes, ao invés de curtir a solidão, curta os companheiros que você recebeu e eu recebemos na solidão, que é a Trindade. Os companheiros da solidão profética é o Deus Trino. E ele vai trazer os seus. Ele vai trazer os seus no seu momento. Mas aquele é o momento de ser forjado em ficar realmente recebendo de Deus. Os midianitas também eram ladrões. Você tem que conviver com ladrões. Você tem que conviver com pessoas que amavam ostentação. Os midianitas amavam ostentação. Mas por que eu fui levado para o meio disso? Porque eu tenho que ser forjado a não amar ostentação e a odiar o mal. E a realmente saber separar o mal do bem. Eles foram treinados para lutar. Josafá teve medo deles, dos midianitas. Mas os planos de Deus não morreram, apesar da prova de estar com os midianitas. A distância da família, o desprezo dos irmãos. Deus tem lugares altos quando nós estamos sendo forjados por um propósito. Amém. Eu oro que cada um de vocês acesse esse lugar, porque o que eu vejo é o Senhor chamando para o secreto, amém, chamando para beber águas profundas, amém, e não aceitar o espírito que vem para reagir como o povo da terra, mas reagir no espírito contrário. Amém. Ele passou por experiências do trabalho forçado, era escravo, foi rebaixado para para viver isso dentro da casa, comprado pela casa de Potifar. Mas é interessante observar que ele foi comprado pela casa de Potifar por causa do propósito. Egito significa necessidades dobradas. Egito significa necessidades dobradas. A casa das necessidades dobradas comprou José para ser um escravo, mas ele não aceitou o destino que havia sobre a casa de necessidades dobradas e se levantou como a casa dos celeiros dobrados. Ele foi essa casa de celeiros dobrados numa casa de necessidades, que era o Egito.
Irmãos, aqui nós temos muita riqueza da parte de Deus para a nossa vida. E nós precisamos aprender a lidar com aquilo que é de valor e precioso. E realmente o Senhor foi o ouro e a coisa preciosa para José no meio do forjar para um propósito. E é exatamente isso que ele está nos chamando, para ser humilde. Ele foi chamado para entrar humilhado, não como filho do Deus vivo, no sentido de viver a plenitude do que era o propósito da vida dele, mas entrar passando pela cadeia, entrar passando como escravo na casa real, na casa de governo, passando num lugar de humilhação, porque humildade é a arma que destrói a fortaleza de escravidão. Humildade é a arma que destrói a fortaleza de escravidão. A fortaleza de escravidão é soberba, é de ostentação. Mas a humildade, ela é a arma que destrói a soberba, ela é a porta é a chave que abre as portas. E foi exatamente essa posição de humildade e dependência de Deus que o levou ao lugar da plenitude do propósito. O futuro governador aceitou o caminho que Deus lhe propôs e ele aparece como Jesus, humilhado na terra, mas antes de ser humilhado na terra, ele se humilhou diante de Deus. Nós sabemos que Jesus se humilhou diante de Deus, diante da Trindade ali, ele mesmo se esvaziou. Filipenses 2 fala a respeito disso, né? Que ele se esvaziou. Então, antes dos homens te humilharem, se humilha diante dele. Essa é a chave. Essa é a chave. Os homens podem levar você para qualquer humilhação, mas se você já se humilhou diante de Deus, aquilo não vai tocar você. Amém. Não vai tocar você. Recebe riqueza e sabedoria que vem de saber estar humilhado diante do Senhor. O propósito de Deus é que prevalece. Diga a pessoa ao seu lado: o propósito de Deus é que prevalece. O propósito de Deus é que tem prioridade. Amém. Aleluia. Ai, meu! Havia um concerto familiar na jornada do propósito. Deixe-me ir para isso, porque é muita coisa, não dá para... Mas vamos para o 42. Gênesis 42. Ele entra, se torna governador, e aí começa a viver o sonho. Versículo 1. Sabedor Jacó, que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José. Vejam só. Desceram 10 dos irmãos de José. Lembra da conspiração? 10 dos irmãos de José. Irmãos, eu estou aqui hoje, foi o que Deus colocou no meu coração, como representante dos 10 irmãos que conspiraram. Sabe, as soluções que Deus tem passam por um concerto. O concerto é preparado pelo Espírito. Deus vai preparando circunstâncias para que haja uma cura, para que a plenitude alcance não só os ímpios, mas havia algo para acontecer com a igreja daquele tempo. A comunidade de Israel precisava de cura. Algo precisava acontecer no meio do povo de Deus, que era o patriarca e toda a linhagem. Para acontecer, José era o pacificador. José teve que ir na frente e vencer o espírito e a estrutura familiar, vencer o valente que havia contra o propósito do povo de Deus. O propósito estava na família dele, as 12 tribos eram essa família. Ele precisava ser esse homem de paz,
para que o propósito fluísse. Mas se ele não se humilhasse, dependesse de Deus, ele ia ser um homem de inimizade, ao invés de ser um homem do propósito, ao invés de ser um pacificador. E ele estava sendo chamado para fazer esse conserto. Tinha que ter esse conserto. A plenitude, a bênção não ia ficar só com as nações ímpias. A bênção precisava chegar na casa de Israel. Havia uma provisão no Egito, havia celeiros, e esse celeiro era chamado de Gósen, né? A terra de Gósen. Era um celeiro de Deus para preparar a nação forte que seria estabelecida, a nação de Israel, para que ela pudesse ir para o seu destino, o seu propósito. Mas José é esse pacificador. É esse homem que entendeu que no meio do propósito dele, ele tinha que buscar essa restauração familiar. Deus estava desejoso de usar profundamente José para a restauração da casa dele. Deus tem um desejo de usar cada um dos irmãos aqui para a restauração da igreja. Amém. Para a restauração de sua família natural. Para a restauração dos propósitos que Deus tem com a sua casa e com a casa de Deus. Amém. A sua casa natural, do seu sangue, e a casa de Deus. Talvez tudo o que aconteceu foi para afastar você, e ferir você e construir muros entre você e sua família, entre você e a igreja. Mas como um homem e uma mulher de propósito, ele, como águia, te toma e te leva acima das nuvens Amém. Amém. para que você veja o sol da justiça, Amém. que traz nas suas asas salvação, e possa reagir num espírito contrário Amém. a toda essa pressão que está vindo contra o remanescente, que não é só aqui, mas é no mundo inteiro. Aí veja o que acontece. Capítulo 42. Então desceram os 10 irmãos de José, verso 3, para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Então os que iam, pois, para lá foram também, entre os que iam para lá, pois, foram os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, homem de governo. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram em rosto, em terra perante ele. O que Deus fala que vai fazer, ele faz. Ele está no auge do propósito, vivendo o que Deus sonhou a seu respeito. E é nesse momento que esse homem com uma unção internacional, só que a unção internacional não fluiria na sua terra, fluiria na outra terra. Preste atenção nisso. A unção do chamado dele não fluiria na sua própria terra, fluiria noutra nação. Ou seja, a partir de uma outra nação estrangeira é que a unção internacional ia tocar as outras nações. Essa é uma estratégia de Deus com José. E você que tem a unção de José, entenda isso. Quer dizer, a cisterna, os midianitas, a casa de prisão, não é à toa. É para levá-lo ao propósito. Amém. É para levá-lo ao propósito. Não se deixe ofender, não se deixe magoar pelos agentes do processo. Enquanto Deus está forjando você, Ele permite que você esteja com esses tipos todos. É importantíssimo, mas não deixe adoecer seu coração. Amém. Verso 9. Então se lembrou José dos seus sonhos. Quando os irmãos dele entraram e não reconheceram, ele se lembrou dos seus sonhos. Interessante. Ele contou os sonhos para os irmãos e quando os irmãos chegaram, ele se lembrou dos sonhos. É interessante porque os sonhos de Deus nos unem a pessoas. Mesmo pessoas que nos ferem. Eu sei que é difícil dizer amém, mas... Glória a Deus. Não é? Deus nos une com pessoas que nos ferem nos seus sonhos até que a gente esteja pronto para viver a plenitude dele com essas pessoas. E é o que aconteceu. Ele disse a respeito deles, vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam, não, Senhor meu.
mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos do mesmo homem, somente homens honestos. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, respondeu: meu Jesus. Sabe, irmão, ele levou esses homens para a prisão, levou seus irmãos para a prisão. Havia um conserto que traria a liberação do propósito para a parte que faltava. E os irmãos são levados 3 dias de prisão. Sabe por quê? Porque feridas não tratadas trazem prisões. Feridas não tratadas trazem prisões. Trazem acusações. Trazem desconfiança. Trazem dívidas ocultas do círculo atual de relacionamento. Foi o que brotou. Meu Deus, ninguém conhece a gente aqui. Por que ele está dizendo tudo isso? Era preciso lidar com o passado. Mas lidar com o passado nas medidas de Cristo. Ou seja, a pedra fundamental, a pedra de esquina que define como é que eu vou consertar as coisas. Amém? Amém. Amém? Amém. A pedra de esquina, que é a edificação da casa, a edificação do templo que eu sou e a edificação do templo que nós somos, porque existem coisas que Deus quer dar a presença dele nesse templo, mas existem coisas que ele quer dar a presença nesse templo. Amém. E existem coisas que a medida dos nossos relacionamentos aqui precisam ser alinhados para ser a medida dele. Amém. Existem coisas que nós recebemos juntos, para viver juntos. Os irmãos José iriam viver o sonho de Deus, que era a nação de Israel. Eles seriam os líderes, né? Mas como eles seriam os líderes se eles não se alinhassem pela pedra de esquina? José precisava se alinhar pela pedra de esquina. José tinha que sair das feridas. Seus irmãos teriam que sair do passado. O passado, muitas vezes, é o que resiste ao propósito de Deus para a nossa vida. Sabe, irmãos? Eles não reconheceram o que Deus colocara em José. Havia uma culpa nos irmãos. Quando eles estavam lá, veja a conversa deles. Eles responderam, verso 10, não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos do mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e o outro já não existe. Então lhes falou José, e como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida do faraó. Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão, e vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis ou se não. Pela vida do faraó sois espiões. E os meteu juntos em uma prisão por 3 dias. Os irmãos então se revelam. Verso 21, 42, verso 21. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados. Eles começaram a falar na própria língua deles, no tocante ao nosso irmão, pois vimos a angústia da alma, quando nos rogava, porque José rogou para eles que eles não fizessem, pelo amor de Deus, meus irmãos, não me coloquem nessa cisterna, não me matem. E não lhe acudimos. Olha o passado de volta. Por isso vem esta ansiedade, doença na alma. Estavam ansiosos, estavam em acusação, estavam em conflito, porque havia uma dívida não resolvida do passado. Sabe, irmãos, nosso corpo adoece até que a gente trate o passado. Nossa alma adoece até que a gente trate o passado. O propósito não flui até que a gente trate o passado. Não segundo as nossas medidas, mas segundo a medida do Senhor. Amém. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pegueis contra o jovem, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir. Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia,
Porque José estava falando antes com o intérprete. José não se deu a revelar. Mas ele ouviu tudo. Quando ele escuta toda essa fala dos irmãos, olha o que acontece. Verso 24. Retirando-se deles, chorou. Não era só os irmãos que estavam presos no passado. José estava ferido por aquilo que tinham feito. A dor estava lá. Era príncipe, mas a dor estava lá. Era usado por Deus, mas a dor estava lá. Estava numa posição de governo, mas a dor estava lá. Verso 24 ainda diz, tornando-lhes falou, tomou a Simão dentre eles e o algemou na presença deles. Ele teve que lidar com a dor feita pelos irmãos. Ele teve que enfrentar o passado para extrair o novo de Deus. Há um novo de Deus para brotar. Veja, não é a questão só de lidar com o passado. Há algo novo pronto para brotar. Há um liberar da próxima etapa. Pronto, né? Amém. Há algo prontinho para brotar, novo, precioso. Mas não pode ter aquela velha base. Não pode ter a base das feridas. Amém. Existia uma porção em que todos estavam juntos naquele sonho. Amém. Existia uma porção em que todos eles estavam juntos no sonho. E quem tinha que batalhar agora era o homem da unção de governo. O maior abençoa o menor. Aquele que está em obediência abençoa aquele que não alcançou. Gênesis 43, agora o próximo capítulo, verso 16, para encerrar, irmão. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro da sua casa. Depois de toda aquela batalha que tem que ir, tem que voltar, quando Benjamim veio, vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro da sua casa, leva esses homens para casa, mata bois e prepara tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. É um restaurador, né? Ele é um restaurador. Quando ele viu as condições se cumprirem, quando ele viu que o alinhamento foi para haver o conserto, ele não levou para o palácio, ele levou para casa. Aleluia. A casa é o lugar do conserto. Amém. A casa é o lugar onde o que foi quebrado é restaurado. A casa é o lugar onde a comunhão é refeita. A casa é o lugar onde se celebra a chegada do novo. A casa é o lugar onde o propósito se alinha no tempo. E o tempo ao propósito. Verso 17. Fez ele com José, como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José. Quando você está ferido, você não consegue ver o valor de alguém levá-lo para a sua casa. Você fica armado, porque você foi ferido em casa. Quando você é ferido em casa, a casa é um lugar de desconforto. Mas quando se conhece a raiz do justo, que é o Senhor, o alimentador que sara, a casa vai ser o lugar de conserto. E ele guia os irmãos de volta para casa como aquele lugar de conserto. E eles questionaram, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou no saco de cereal para nos acusar e arremeter contra nós? Vamos esvaziar e tomar nossos jumentos? E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram, ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos do cereal, eis que um dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. E ele disse, o servo, ele está falando com o servo. Shalom seja convosco. Shalom seja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouros nos sacos de cereal. E vosso dinheiro
me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo a aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer. O mordomo da casa de José é um homem que reconhece o Deus de José. José não somente tinha encontrado o pacificador, como a Shalom do pacificador. E a sua casa, os servos da sua casa conheciam a Shalom. E a Shalom era repartida com os que chegavam na sua casa. A riqueza de José não é só material. A posição não é uma posição de governo humano, é uma posição em Deus. Amém. É uma posição de um administrador dos bens eternos, das coisas invisíveis. E o que havia na casa? Levar para casa, abrir a vida privada, dar água, provisão fundamental, dar acolhimento, lavar os pés das jornadas de feridas para viver curado, almoçar ao meio-dia, fazer concerto. Essa era a agenda do pacificador José. Havia encontros divinos, havia esse encontro divino preparado para aquela família. Irmãos, há encontros divinos preparados para cada um dos que estão aqui. Amém. E que viveram famílias quebradas. Porque apesar de vir de uma família quebrada, Deus te chamou para restaurar nações quebradas. Amém. Para ser um pacificador. Para ser uma pessoa de governo. Para ser alguém de propósito. E hoje você deve se arrepender de qualquer imagem errada que você tem de si mesmo. A imagem que as circunstâncias tentaram trazer a você como um escravo, como alguém que está fora, como alguém que perdeu, como alguém que está em luto por seu pai, por seus irmãos, por aqueles que te feriram ao longo da jornada. Mas você é apenas um preparador de caminho para que vocês juntos vivam o que o Pai vai fazer. Amém. Nos dias que Ele tem preparado. Amém. Eu profetizo dias de conserto. Amém. Dias de conserto. Refeições. Refeições de restauração. Amém. Com as pessoas do propósito. Aleluia. Com as pessoas do propósito. Amém. Com as pessoas do propósito. Amém. Quem fere, esquece. Mas os feridos se dão a conhecer. Quando José vem, capítulo 45, José dá-se a conhecer a seus irmãos. Ele não fez isso no palácio. Ele não fez isso no palácio de administração. Ele não fez isso diante dos ímpios. Ele fez isso em casa, numa mesa. Diz o texto 45. Ele disse ao chefe dele. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E também a casa de Faraó. Imagina a dor. Imagina o brado. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai. Eu sou José, vive ainda meu pai. Aleluia. Qual é a primeira lembrança dele? Do pai. Quem foi que lhe ajudou a atravessar a jornada? O relacionamento preferencial da paternidade de Deus, através de Jacó. Amém, Senhor. A raiz do justo se manteve numa casa de servidão. Amém, Jesus. Para que ele alcançasse o propósito. Glória a Deus. Verso 13: e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, é quem vendeste para o Egito.
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Ele está guardando a alma deles. Ele não conhece somente a si, ele conhece os irmãos por dentro. Ele conhece aqueles que os feriram. Ele conhece o atraso de estarem em feridas. E aí ele começa a trazer o propósito e a levantar o propósito. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Amém. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já não houve 2 anos de fome na terra. Já houve 2 anos de fome na terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa concessão na terra. Ele usa termos jurídicos, ele usa termos de legalidade, ele usa termos de herança, como um legislador, mas como alguém que está nos níveis de justiça divina, entendendo o seu propósito, entendendo a sua jornada de dor, de preparação, para levar sua própria casa, para levar a casa do seu pai para lugar de plenitude. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá. E sim Deus, Amém, que me Senhor. pôs por pai de Faraó Amém, e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Ele foi curado pelo propósito. Ele foi curado pelas razões certas. Ele foi curado pela verdade. A razão por que passamos por lugares tão apertados e de dor, feridos pelos irmãos, muitas vezes é por causa do propósito. Não é que Deus precise disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos dar passos em direção ao que Deus quer. Que é deixar o lugar que Deus não nos quer. Talvez, se aquilo não tivesse acontecido, ainda estaríamos no lugar que Deus não nos quer. Amém. O lugar que Ele quer é o melhor lugar da terra. Amém, Senhor. É o melhor lugar para se estar. Amém. É o centro da sua vontade. Amém. Hoje o Senhor quebra um jugo de vítima sobre nós. Esse jugo seja rompido. Amém. Porque a unção quebra o jugo. Você não é vítima. Você não é vítima da sua família. Você não é vítima dos seus irmãos. Não. Você não é vítima da igreja. Você não é vítima do que fizeram com você. Nunca mais se posicione como aquele que diz: veja o que fizeram comigo. Nunca mais conte a história desse jeito. Nunca mais conte a história desse jeito. Eu vim na frente por causa do propósito. Eu vim na frente por causa do propósito. Eu vim na frente por causa do propósito. Verso 9 diz: apressai-vos, subi a meu pai, diz ele, assim manda dizer teu filho José. Deus me pôs por Senhor em toda a terra. Desce a mim, não te demores, pai. Habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Preparador de caminho, um repartidor de herança de Deus na casa de servidão. Repartidor de herança na casa de servidão. Fica em pé. Recebe a unção.
Deus colocou no meu coração me colocar diante de vocês como um dos 10 irmãos. Eu não sei quantas pessoas vieram e precisam receber isso, mas eu estou aqui para dizer a vocês: nos perdoem quando nós não vimos o propósito na tua vida. Eu falo como os irmãos de sangue e eu falo como os irmãos da igreja. Me perdoe quando eu não vi o propósito na tua vida. Me perdoe quando eu tive ódio de você. Me perdoe quando eu tive ciúme de você. Me perdoe quando eu vendi você para ser escravo. Me perdoe quando eu menti a respeito da paternidade ou para a paternidade a respeito de você. Quando eu intencionalmente, embriagado pelo ciúme, competi com você pelo amor do Pai e te desprezei. Quis você longe, longe da casa. Quis que você não fosse filho. Quis que você não recebesse mais o amor do Pai como eu tinha. Quando eu disputei com as lideranças que estavam perto de você a atenção dessas lideranças. Me perdoe. Me perdoe quando eu menti a teu respeito, quando eu difamei você, quando eu julguei errado os teus sonhos, quando eu não soube entender o que Deus tinha contigo e critiquei o que Deus tinha contigo. Quando eu fiz tudo para matar esse sonho na sua vida. Eu falo como igreja brasileira também. Quando nós, como líderes, muitas vezes fizemos isso nas casas sacerdotais, nas casas de paternidade. Competimos, ferimos, alimentamos ódios, divisões, feridas. E hoje eu quero lavar seus pés, receber você na casa do Pai, dar a você comida, devolver os ciclos de ouro e prata nas tuas provisões. José começou restituindo, botando riquezas dentro dos cereais. Você não tem direito só a cereais, comida básica. Você tem riquezas que são suas, mesmo numa terra de servidão. Você tem um propósito nessa casa de servidão. Não há que o jugo de dupla aflição seja removido e venha aquele que acrescenta. Você se posicione como aquele que acrescenta. Você se veja como aquele que acrescenta. Aquele que acrescenta. Se você quer que a gente lave os pés, por favor, sente. Porque nós vamos fazer isso agora. Eu não apresentei a Ricelma, mas essa é a minha amada esposa, está junto. E eu peço que o Paulinho também, e a sua esposa, Alessandra, sua filha, seu filho, nos ajudem a lavar os pés dos irmãos que quiserem. Aqueles que quiserem podem se assentar e afastem as cadeiras. Nós vamos lavar. Enquanto isso, pode adorar, chamar a atenção do Senhor. Nós declaramos uma mudança. A mudança chegou, um novo tempo chegou, um novo dia chegou. Vamos deixar para trás as dores, vamos deixar para trás as feridas. Vocês me perdoem? Vocês nos perdoam? Eu preciso do seu perdão. Não adianta eu pedir perdão se você não me liberar. Mas se você me perdoa, eu recebo esse perdão hoje, em nome de Jesus. E te libero com o propósito, a plenitude do propósito. A plenitude do propósito.